Bom dia, senhoritas e senhoritos. Damos sequência à gravação. Vamos começar a nossa segunda aula de hoje, né? Na primeira nós discutimos, debatemos as atividades, né, que estão postadas no portal. E agora vamos dar sequência à discussão aí, Brasil República, né? Apresentei para vocês a obra que ficou faltando, né? Sobre o autoritarismo brasileiro, né? Que ficou faltando mostrar na primeira aula. Tá aí para vocês. Certo? Então, bora aí então. Certo? Brasil República. Não sei se vocês estão acompanhando, eu estava vendo ontem na rede, né? Um grupo de indivíduos, cidadãos, né? Defensores da monarquia brasileira, o retorno da monarquia no Brasil. Eu fico imaginando o que essas pessoas pensam que elas seriam se o Brasil voltasse a ser uma monarquia. Certo? Eu sou um defensor da monarquia. Falou o cara, né, que mora lá na periferia. O que esse cara pensa que seria? Será que ele acredita que ia ser? Sim, em tese eles seriam isso, né? Mas eu fico. Será que eles têm convicção que seriam isso, Samuel? Ou eles pensam que seriam algum tipo de cavaleiro da távola redonda, né? Que eles iam caçar trolls e dragões, assim, né? Seriam chapa do rei, e aí, brother, né? Iam montar nos seus corcéis, os cavalos, com suas espadas e escudos, enfrentando o inimigo. Eu fico imaginando o que passa nesses caras que viram, sei lá, acho que eles sido muito. Como é que é? Aquele seriado que passou dos dragão, como é que é? Esqueci. Passou aí, virou, foi febre, aquele seriado que passou. Game of Thrones. Tipo, você fica vendo Game of Thrones e mais, saca? Ou fica jogando muito RPG. Sabe, bagulho muito RPG, essas paradas assim, medieval, saca? O pessoal tá preso. Coisa louca, bicho. Não, coisa louca. Eu queria saber, conversar com ele. Filho, me diz aqui. Você acha que ia ser o quê num governo monárquico? Ah, sim, claro. É só um modelo, né? Dá uma referência. Dizendo que todo mundo joga RPG. É assim, eu também tenho meus joguinhos aqui de RPG. Não sou tão aficionado, mas nada que me leve a defender o retorno de uma monarquia. Assim. Que esses caras pensam? Aí, assim, nós estamos discutindo o período monárquico, né? Nós vimos o que foi o período monárquico no Brasil, né? E os caras falam assim com uma voz: o país nunca cresceu tanto, nunca. Rapaz, aonde é que você está? Olha o contexto em que tudo se desenrolou e aconteceu. Mas é difícil. Bom, pelo menos a gente ri, né? Mas vamos lá. O Brasil República, né? Na última aula que nós tivemos sobre o Brasil República, nós comentamos esse slidezinho aqui, né? Que foi o contexto de, exatamente, conteúdo para mim, o contexto do fim, né? Do Império, né? Nós já falamos bastante sobre isso, né? Aqui você tem a proclamação, nós falamos das diferenças bandeiras, né? Das diferenças das bandeiras, eu estou querendo espirrar, segurei. Das diferenças das bandeiras, né? A mudança da bandeira, como era e como passou a ser, né? Quebramos aquele mito de que o verde são nossas matas, o amarelo nosso ouro, o céu nosso azul, né? Que era ensinado para a gente lá no ensino fundamental pela tia, né? E não é bem isso, né? Não é bem isso. Até porque o verde no Brasil não existe mais, né? Segundo o presidente, os índios e os caboclos queimaram a Amazônia, né? Não fui eu que disse, foi ele que disse, certo? Então esse verde aqui está bem cinza, né? Está bem cinza. O amarelo também está bem desbotado, né? O azul também está cinza e por aí vai. Mas nós já conversamos bastante sobre isso aqui. Vamos aí passar então para a República propriamente dita, né? Aí muita atenção, senhoritas e senhores, com o aspecto cronológico, com os períodos de tempo, né? A primeira República ou República Velha vai ser o período
do espaço-tempo, né, que vai de 1889, da proclamação da República, até 1930. Certo? Atenta para esse período. Porque dentro desse período vão haver outros períodos. Certo? Você vai ter aqui, de 1889 a 1894, a chamada República da Espada. Então, a República Velha se divide em dois momentos. A República da Espada e a República Oligárquica. Está aqui. Você vai ter esses dois momentos. Então, a República Velha de 89 a 30, sendo que de 89 a 94 a Espada, de 94 a 30 a República Oligárquica. Certo? Então, atenta para os eventos que vão acontecer dentro desses períodos distintos aqui, República da Espada e República Oligárquica, que estão contidos nesse espaço de tempo que se chama República Velha. Então, se a questão falar na República Velha, pode ter sido nesse momento ou num segundo momento, certo? De espada ou oligarquia. Atenta para isso aqui. República da Espada, porque vai ter à frente militares. Especificadamente o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, que nós vamos ver e discutir. E no segundo momento, né, o que vai ser chamado de café com leite, né? A política do café com leite, né? As oligarquias, né, diretamente controlando o poder no Brasil. E vai ser interessante perceber se a partir de 1930 essas oligarquias abriram mão do poder ou não, né? Qual vai ser o contexto que elas estarão inseridas. Né? Em 30 nós vamos ter aqui o acesso do Getúlio Vargas. E esse momento aqui ele é muito intenso dentro do ponto de vista artístico. Né? Vocês devem ter ouvido falar da Semana de Arte Moderna. Né? Nós vamos falar aqui de Canudos, vamos falar da Guerra do Contestado, vamos falar de Lampião. Esse momento aqui, né, de transição, né, de República Oligárquica, né, para a Era Vargas, ele é muito intenso. Né? Ele é muito intenso, ele é muito grande. A formação dos sindicatos, a formação de partidos. O Partido Comunista está nascendo a partir daqui. Né? Então, muita coisa está acontecendo nesse contexto. Certo? É um momento muito rico, muito legal de ser estudado. Certo? Possivelmente vai haver uma outra atividade semelhante a essa primeira que vocês estão fazendo nesse momento. Beleza? Então, atenta para esses contextos aqui. A República da Espada. Vamos ver o slide e vamos discutir os pontos, né? Vamos lendo e discutindo. A República nasce frágil, certo? Ela nasce frágil. A gente viu, né? Que ela vai ser meio que no supetão, assim, essa República. Apesar de haver pressão, discussão, né, em torno dessa questão republicana, certo? Ela vai acontecer meio que de supetão, assim, né? A monarquia ela acaba mediante um golpe. Certo? Ela acaba mediante um golpe. Certo? Nenhum Marechal Deodoro está preparado para a proclamação da República naquele momento, naquele instante em que foi feito. Certo? Nem ele estava preparado, esperando aquilo naquele momento. Certo? É claro que se pensava a implementação de uma república, mas não dentro daquele contexto, certo? Inserido num contexto de disseminação de notícias falsas, hoje chamado de fake news. Veja só, né? A monarquia foi vítima de fake news, né? E você vai ter a implementação da república, né? Acompanhe, estou falando né toda hora, que coisa tosca. Sério. Nasce frágil, nada melhor com a aliança os militares para protegê-lo nos primeiros anos. Então, para garantir, que beleza, para garantir os nossos interesses, daí nós estamos falando da elite nacional. O que você faz? Você garante a república, você mete lá as forças militares, certo? Porque elas vão proteger o governo. Dá para pensar isso hoje, né? Se você for parar para olhar os cargos públicos no governo federal do Brasil hoje, ministérios, então, se não faltam, são militares ocupando cargos dentro do governo hoje atual. Será que um dos objetivos seria esse? Para pensar. Quando você olha para o governo brasileiro hoje, você vê a distribuição de cargos para pessoas ligadas às forças militares, assim, descaradamente. Quem é o nosso ministro da Saúde? Né? Por exemplo. Entre outros. Faz uma pesquisa rápida em cargos ocupados por militares no governo atual no Brasil. Será que o objetivo é garantir ali a manutenção daquele governo? Certo? Para se pensar. A libertação dos escravos. Espera aí, tem alguém bloqueado.
a libertação dos escravos. Um ano antes apresentava a expectativa da possibilidade de um governo baseado na soberania popular e ampliando a cidadania, mas havia interesses pelo caminho. Havia ao menos 3 projetos de república para o Brasil. Aí alguns autores apresentam esses 3 projetos. Fiz questão de colocar para vocês terem ciência de que havia essas perspectivas. Não é qualquer material didático que traz essas perspectivas. Essas são as principais. Pode haver outras? Pode ser que a gente encontre outras perspectivas. Mas destacamos essas 3 aí. Certo? Quais são as perspectivas? Como assim? Implementamos uma república. Que tipo de república vai prevalecer no Brasil? Certo? Que tipo de república? Atenta para os nomes, né? Uma república de caráter liberal. E aí, outra intervenção. A gente precisa começar a pensar a partir de hoje, né? A gente pode pensar até a partir do nascimento desses partidos, né? Durante a regência. Quando a gente fala de conservadores e liberais, o que é o liberal brasileiro? Como pensa esse liberal brasileiro? Como pensa? Eu particularmente conheço muita gente que fala que é liberal porque ele entende que ser liberal é antagônico a ser de esquerda. Então eu conheço pessoas que eu acho engraçado. Eu conheço pessoas que defendem que o Estado deve garantir a saúde, o Estado deve garantir a educação, o Estado deve garantir a segurança, o Estado deve tudo, o Estado deve ser responsável. Contudo, entretanto, todavia, essa pessoa bate no peito e fala que é neoliberal. Bom, ela não tem a menor ideia do que é ser neoliberal. Ela é neoliberal porque ela entende que ser neoliberal é ser opositor à esquerda, por exemplo, a não ser petista. Beleza? Vocês devem conhecer alguém desse tipo. É uma viagem, uma viagem interplanetária, eu diria. Certo? Interplanetária. Eu já disse para vocês e repito, vocês podem ser de direita, podem dizer, eu sou uma pessoa de direita, eu sou liberal. Não há problema, a gente vive numa democracia, a democracia exige isso. Esquerda, direita, exige isso. Mas saiba o que a gente é, saiba o que vocês são, o que vocês defendem. Certo? Então, é preciso. Mas quando eu chamo a discussão para vocês, e a gente saber o que é esse liberal no Brasil, certo? Porque se vocês perceberem, até agora, quando a gente fala de liberais, esses liberais são compostos por uma elite, certo? Que quer assumir o controle do país, certo? E fazer com que esse Estado trabalhe em prol dos seus interesses, certo? Se vocês atentarem até agora, esse liberalismo, difundido e pregoado pela elite, eu estou falando pela elite nacional, é um liberalismo que defende que o Estado não interfira nas questões econômicas, ela quer ter plena liberdade para agir, decidir, se desenvolver, lucrar com isso, e a partir desse lucro se criou a ideia de que o empresário lucrando gera emprego, e se ele gera emprego, o trabalhador vai ter salário para pagar e sustentar a sua família. Certo? Mas esse mesmo liberal, no momento em que ele tem problemas, no momento em que os seus lucros, que a sua rentabilidade é ameaçada, quem ele busca para salvar? O Estado. Certo? Então o nosso liberal, ele não é lá tão liberal, ele é liberal enquanto conveniente para ele, enquanto interessante para ele. Na hora que ele tem prejuízos, ele vem buscar o Estado para que o Estado sociabilize os seus prejuízos, que a gente pague os prejuízos. Você tem acompanhado uma série de reformas que favorecem essa elite. É claro, vai favorecer, é claro que vai favorecer o pequeno empresário. O pequeno empresário aqui, ele vai ser favorecido, de certa forma, um pouquinho, por essas medidas, mas o grande favorecido é essa elite que está lá em cima. Então é importante pensar a ação desse liberal no Brasil ao longo da história que nós estamos discutindo. Certo? Que liberalismo é esse que na hora que ele tem prejuízo ele cola no Estado? Certo? Ah, não, o Estado é importante. Certo? É importante pensar esse liberal. Certo? Vamos ter alguns momentos para chamar essa discussão e refletir sobre isso. Não precisa construir uma imagem agora, necessariamente. No final a gente discute se eu estou certo ou não. Quem sou eu,
Bom, defende uma república liberal. A ideia de uma república liberal é defendida pelos cafeicultores paulistas e oligarcas de outros estados. É importante chamar a atenção porque toda a história política brasileira, quando você pega o livro didático, tudo você está falando de São Paulo, Minas, Rio, certo? Antes do café e do processo da discussão republicana, você falava também de Nordeste. Mas percebe como toda a história do Brasil transcorre nesse inteirinho, né? Quando você estuda a história do Brasil, a impressão que eu tenho é que eu estou discutindo a história de São Paulo, a história de Minas, né? De forma bem superficial, né? Mas esses estados vão ter uma importância relevante nessa construção. Oligarquias de outros estados vão defender, certo? E é claro que não são a maioria, são alguns, né? Cafeicultores paulistas e oligarquias de outros estados que defendem a ideia de administrar o que é nosso, ou seja, reduzindo o centralismo. O que eles estão reivindicando aqui? A autonomia, certo? Aquela perspectiva de que vai haver um governo central, mas nós, os estados, terão autonomia para dirigir e decidir sobre os caminhos a serem tomados. Isso favorece esse poder local. Isso favorece o poder local, certo? A federalização interessava aos latifundiários do café. Defendia a livre competição, as liberdades individuais, a separação dos três poderes, separação do Estado da Igreja e eleições. Para estes, o poder público é mero acessório do poder privado, onde os interesses particulares pudessem ser maximizados. Está aí, resumiu o que a gente começou a discutir. O poder público serve para quê? Para favorecer a esses indivíduos lucrem o máximo possível. Para isso serve o Estado. Certo? Para esse liberal, o Estado serve para isso. Certo? Para que eles possam fazer uso do Estado, o Estado possa pensar e desenvolver ações que favoreçam ao máximo possível a rentabilidade desses indivíduos. Certo? O restante da população, certo? Ela vai fazer uso do desenvolvimento consequente, certo? Do progresso, né? E da rentabilidade, do desenvolvimento desses indivíduos. Certo? Então, quanto mais esses indivíduos estiverem prosperando, enriquecendo e ampliando seus negócios, mais empregos seriam jogados, consequentemente mais desenvolvimento, certo? O que favoreceriam a todos. A questão é a proporção desse favorecimento, né? O quanto ele lucra e o quanto nós, seres comuns, menos mortais, né, somos favorecidos por essa política. Haja vista que todo o prejuízo que ele tem, a gente paga. Certo? Então é importante atentar para essa perspectiva. Qual é o viés, né? Qual é o interesse, né, na construção dessa república liberal? Está aqui o pensamento predominante. Nós estamos falando de início de república, certo? Então havia essa perspectiva, defendida pelos cafeicultores paulistas e oligarquias de outros estados, onde o Estado seria um mero instrumento para maximizar os seus interesses. Essa é uma perspectiva. Uma segunda perspectiva de república, defendida por setores da população, a baixa classe média e profissionais liberais, que criticavam a monarquia, criticavam o imobilismo e o escravismo, que limitavam as oportunidades de trabalho e participação política. Defendia a liberdade e participação popular na administração pública. Certo? Ou seja, você tem uma vertente mais radical, e é importante observar que haviam setores dentro do exército que defendiam essa política mais radical, jacobina. Certo? Eles não eram a maioria. Longe disso. Eram uma minoria absoluta. Mas você vai perceber alguns indivíduos, né, ligados ao exército que vão estar com essa bandeira de uma radicalização mais presente. Certo? Quando você fala aqui em baixa classe média, profissionais liberais, essa baixa classe média, profissionais liberais, está ligada a esse desenvolvimento industrial, a urbanização por qual o Brasil vem passando. Certo? Você vai desenvolvendo uma série de novos grupos sociais e esses grupos sociais querem participar do processo político. E para participar do processo político, você precisa ter o direito para isso. Né? A Constituição vigente de 1824, que vai ser alterada agora, né? Ela vai ser cancelada agora, nós vamos criar a segunda Constituição brasileira, certo?
ela estabelece o voto censitário, certo? Então essa parcela da população aqui, ela está fora do processo político, vê? Ela está fora do processo político. Então existe uma perspectiva e um viés que defende uma radicalização nessa construção de república, seja algo mais popular, certo? Seja algo mais popular. Então, quem quiser se manifestar, por favor, né? Mexe o copo aí, certo? Sopra as cortinas, né? E por último, a perspectiva, né, de uma república positivista. Né? Em que consiste essa república positivista? Ela tem ampla aceitação do exército, certo? Defendia que o progresso deveria ser alcançado a qualquer custo, mas sempre dentro da ordem. Daí a importância do Estado forte e centralizado. Opa, você já viu que ela é uma oposição à perspectiva 1, né? Ela é uma oposição a essa perspectiva 1. Uma, abre aspas aí, ditadura republicana. Apesar de reconhecer os direitos civis e sociais, conversando aqui com dois, ela reconhece que existem direitos, né, civis e sociais que devem ser alcançados pelo povo, certo? Ela nega a manifestação. Ela nega a manifestação. Observa, essa república positivista está alinhada ao ideal do Augusto Comte, que vai, né, os centros de formação do Brasil, né, as escolas militares, certo? Que vai ter um papel importante no processo e na consagração da proclamação da República, certo? Eles vão defender essa ideia de progresso, né, de desenvolvimento do país, mas esse desenvolvimento do país ele deve ser dirigido, certo, de forma centralizadora, certo? É importante observar que quando ele fala que reconhece direitos civis e direitos sociais, o povo ele deve alcançar esses direitos, ele deve vir a usufruir dessas garantias. Contudo, entretanto, todavia, esses direitos não serão alcançados via manifestação. Percebe a tentativa aí de sufocamento das reações populares. Como, então, o povo vai alcançar esses direitos, essas garantias? O Estado vai promover isso. Ou seja, a ideia de que as garantias, os direitos, os benefícios trabalhistas populares, eles serão concedidos de cima para baixo. Tem tudo a ver com ordem e progresso da bandeira, percebe? Tem tudo a ver com a ordem e progresso. Não, filho, você não precisa fazer greve, você não precisa se manifestar, você não precisa se rebelar. O Estado, dentro do possível, certo? Concederá isso ao povo. O Estado vai promover a transformação. Dessa forma, o povo não precisa se manifestar. Quem se manifesta é vagabundo, subversivo, né? Marginal. Tá claro isso? Então você tem três perspectivas aí de república, certo? Três perspectivas de república, certo? Tá claro? É importante observar que dentro do exército, você tem ainda ali dentro dois setores importantes dentro do exército, certo? Dentro dessas forças armadas. É importante observar isso. Você vai ter uma ala militar, certo? Mais próxima do viés positivista, e quando eu falo mais próxima do viés positivista, certo? É no sentido de que ela percebe a necessidade da ciência e do cumprimento de regras e leis. Existem processos e procedimentos que devem ser seguidos e orientados, certo? É uma ala mais moderna, que pensa o positivismo, que pensa o progresso, que pensa esse desenvolvimento, que reconhece os direitos civis e sociais. Contudo, entretanto, todavia, existe uma outra ala mais antiga, certo? Mais forjada dentro do modelo militar, certo? Que se identifica de forma muito clara e objetiva com o autoritarismo, certo? Que tende a não respeitar essa lógica progressista de reconhecimento de direitos e garantias, certo? Por exemplo, o Marechal Deodoro, ele é um homem da velha guarda,
Ele é mais autoritário, do tipo, eu sou general, quem manda sou eu, ponto, acabou, você obedece. Certo? O Floriano Peixoto, apesar de ser um militar, apesar de fazer uso, né, da sua posição, da sua graduação, né, da sua patente militar, certo? Ele é um indivíduo mais positivista. Então, existe essa discussão dentro do Exército, existe esse embate dentro do Exército. É importante atentar para isso, certo? Isso vai ficar claro no discorrer dos slides. Tranquilo aí ou não? Tanto que nós vamos chamar ao longo dos slides de ala florianista. O que é ala florianista? É a ala positivista, certo? Distinta dessa ala mais conservadora da velha guarda do Deodoro da Fonseca, por exemplo. Isso está claro? Mexe o copo aí, por favor. Né? Seguindo. O governo provisório. Ninguém se manifestou, o copo não mexeu, eu estou sozinho na mesa. É isso? Nem as velas aqui apagaram. Minha tábua de Ouija está imóvel. Oi, oh, oi. Obrigado, Bruno. Obrigado, hein? Estamos nós dois aqui. Opa, tá. Oxe, beleza. Vamos seguir então aqui. Tenho não, mas já vi o filme. Certo? Eu já fiz a paradinha do copo quando eu era adolescente. Me caguei todo, mas fiz. Certo? Quando eu era adolescente, me caguei todinho. Para ser mais exato, em 1988 eu fiz isso. Certo? Certo? Bom, você vê como que isso é velho, né? Atenta, observa, né? Eu lembro que eu perguntei se o Botafogo ia ser campeão, ele falou que ia, o Botafogo ganhou em 89. Foi coincidência, eu não sei, mas eu me caguei todo quando o Botafogo foi campeão. Veja só. E olha que eu não acredito nessas coisas, hein? Hoje, mas na época foi engraçado. Quando eu lembro, dou gargalhada também. Veja só. Vamos seguir. Vamos seguir. Governo provisório. Observa. Governo provisório. Ou seja, proclamada a independência em 1800... a independência, desculpa. Estou pensando aqui em outras coisas. Proclamada a república em 1889. Certo? Tá. Preciso... Aqui, peraí. Pronto, agora sim. Agora sim. Em 1889, observa que os 2 primeiros anos você vai ter um governo provisório. Como assim governo provisório? Você tinha um imperador. Você pôs fim a esse império. Certo? Você precisa preparar o terreno, precisa construir isso. Todas as instituições que existem estão ligadas ao império. Certo? Estão ligadas ao império. Marechal Deodoro proclamou a república. Quem governa a república é um presidente. Quem elegeu o Deodoro? Quem disse que as pessoas, né, responsáveis pelo processo querem o Deodoro? Pois é, você precisa legitimar isso. Certo? Você precisa legitimar isso. Certo? Então, esses 2 primeiros anos, a gente vai chamar de provisório, né, no sentido de que o Deodoro está no poder provisoriamente, atenta para o termo e atenta para a cronologia, certo? Você precisa acertar as instituições, dar um sentido para essas novas instituições, para que você garanta as eleições e os eleitos deem início e sequência ao projeto republicano. Né? Então, acompanha. Assume o governo o Marechal Deodoro da Fonseca, autoritário, quem manda aqui sou eu, proclamamos a república, hein? Né? Tiramos o imperador, né, do país. Sou presidente, quem manda aqui sou eu. Vai ser do meu jeito. O que dificultava as articulações políticas com os civis. Quem são os civis que nós estamos falando aqui? A elite, certo? A burguesia industrial nascente, né? As classes médias, certo? Ele não vai dar muita atenção ao interesse dessas pessoas, certo? É importante atentar para isso. Está aqui, ó.
Quem são os civis? No campo, quem manda no campo? Quem tem o poder no campo? Os coronéis. Quem são os coronéis? Vou botar até aspas aqui nos coronéis. Quem são os coronéis? São os donos de terra. O coronel no campo, aqui, ó, esse coronel no campo, não é um cara de patente. Não é o cara de patente. A gente já discutiu isso, né? Não é um cara de patente. Certo? E essa elite agrária, né? Isso, é um título. E essa elite agrária, ela quer estar no poder, ela quer participar do poder. Desde o processo de proclamação de independência, essa elite ela quer participar do poder para dirigir os seus interesses, para garantir os seus privilégios, né? Importante atentar para isso. A burguesia industrial, as camadas médias que reivindicavam participação política, certo? É claro que o Marechal Deodoro não vai fazer isso no estalar de dedos, certo? Mas vamos ver quais são as medidas que ele vai tomar. Você pode até questionar, ora, se ele é autoritário e tem dificuldade de articular com esses grupos, por que esses grupos então não derrubam o Marechal Deodoro? Lembra lá no começo do slide, certo? A relevância da manutenção do exército no poder, de um representante militar no poder, é a garantia da manutenção da república. Ora, bolas, a gente não pode imaginar que aconteceu assim. Então, no 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro depôs o império. E que não vão haver defensores da monarquia que vão tentar recuperar o que foi a monarquia um dia. Eu comecei a aula falando que tinham pessoas na rede defendendo a volta da monarquia hoje, 24 de setembro de 2020. Imagina no dia 16 de novembro de 1889. Então, forças reacionárias de recuperação da monarquia, porque se entendia que a monarquia era boa. Nós vamos discutir isso quando chegar em 1930. Quando chegar em 1930, nós vamos ver, e quando você for comparar como que a população se sentia em relação à República, ela vai olhar o que a República fez por nós até agora. Deixa eu ver, assim, 40 anos de República. Nada. Nada. E a história oficial da época está dizendo o quê? O que a monarquia fez? A monarquia garantiu a unidade territorial, a monarquia que proclamou a independência, certo? A monarquia que vai... É durante a monarquia que você vai ter esse boom industrial. As pessoas vão fazer essa comparação. Então, por parte de algumas pessoas, a perspectiva de retorno da monarquia, ela existia. Certo? Ela existia. Nós vamos falar da Guerra de Canudos, certo? Vão haver quem diga que o Antônio Conselheiro era um defensor monarquista. Vamos ver se isso é verdade ou não. Quando chegar lá, no momento. Certo? É importante atentar para isso, né? Você acabou um regime, não significa dizer que todo mundo de uma hora para outra, certo? Passou a abraçar aquele novo sistema. Claro que não. A avaliação pede para você fazer relação. Olha a pergunta da avaliação. Né? A escravidão moldou comportamentos que possam ser perceptíveis hoje ainda? Nós estamos falando de 150 anos atrás. Certo? Então a presença do militar ali na frente da República era garantia dessa República. Certo? Beleza? Ações. Então está claro, a personalidade do Marechal Deodoro autoritário é uma marca desse momento. Extinção das instituições monárquicas, ou seja, ele põe fim a tudo que remetia à monarquia. O Conselho do Estado, né, que garantiu poder, né, do chamado poder moderador, né, ou que orientava o imperador, põe fim ao Conselho do Estado, põe fim à Constituição de 1824, ou seja, nós vamos elaborar uma nova Constituição no Brasil, vai ser a segunda, atenta que haverão outras, certo? Extingue o legislativo imperial, provincial e municipal. O que significa dizer isso? Ele acabou com a Assembleia, com as câmaras municipais. Certo? Aqueles indivíduos que compunham o poder de decisão legislativa,
em todas as suas instâncias, foram encerradas. Por que foram encerradas? Porque elas tinham relação com o Império. Nós vamos promover, então, eleições, está aqui, ó, ele convoca eleições para setembro de 1890, e esses indivíduos eleitos iriam, então, ocupar agora as cadeiras republicanas, né? As assembleias estaduais, as câmaras municipais e por aí vai. O Senado, certo? Indivíduos né? Dentro de um contexto republicano. Separação do Estado da Igreja, definitivo, o Estado está separado da Igreja, consequentemente o fim do padroado, ou seja, aquela ideia o imperador escolher bispos, não, o presidente não escolhe isso. Na República, o governante não interfere nas questões da Igreja e a Igreja não interfere nas questões do Estado. Deveria ser assim, não é? Mas se você perceber, hoje ainda, você percebe isso, certo? Não diretamente, mas indiretamente. Vamos trazer para o plano aqui uma treta, né? Quando você fala em aborto, vamos votar a lei do... Como foi votada a lei do aborto? O que apareceu? Apareceu padre, apareceu pastor, fazendo uso da Bíblia e de Deus, certo? Pressionando os seus fiéis, que pressionavam os seus candidatos ou eleitos deputados, certo? Ó, se você votar a favor ou se você votar contra, eu não voto mais em você. Então, diretamente, não há mais interferência da igreja no Estado, mas indiretamente, sim. Porque as pessoas, os eleitores ligados à religião A, B, C, D, de acordo com o entendimento moral dessa religião, pressiona os seus representantes. Sim ou não? Importante observar isso. Muito importante observar isso. Certo? Promove a grande naturalização. Eu só citei o aborto, existem N casos, né? A grande naturalização, o que é isso? Os estrangeiros que viviam aqui, né, serão naturalizados brasileiros. Lembra que muitos imigrantes estão vindo para o Brasil ou vieram para o Brasil, né, nesse momento de segundo reinado. Então, a grande naturalização, você vai dar a cidadania brasileira para estes indivíduos, certo? E convoca as eleições para 1890, certo? Então, discutimos aí questões ligadas a aspectos políticos. Enquanto isso, concomitantemente, dentro das questões ligadas à economia, olha que beleza, hein? Olha quem está aparecendo aí no nosso contexto com mais força agora, né? A entrada de produtos norte-americanos, os Estados Unidos começam a segurar na nossa mão, certo? Começam a subir nos nossos ombros, né? Começam a subir nos ombros da gente. A entrada de produtos norte-americanos e pressão da burguesia vai atrasar o desenvolvimento industrial. Por que a entrada de produtos norte-americanos, não é? E a pressão da burguesia inglesa? Em que sentido a pressão da burguesia inglesa? Primeiro, questionando ou tentando reduzir essa entrada de produtos norte-americanos, porque vai competir com os dela. Segundo, tentando dificultar esse discurso progressista do positivismo. Veja só, olha o problema, presta atenção no problema. O discurso progressista, né, positivista, defende que o Brasil deve desenvolver tecnologia. Se eu desenvolvo tecnologia, eu posso produzir. Se eu estou produzindo, eu não compro do estrangeiro. Se eu não compro do estrangeiro, afeta os interesses estrangeiros e afeta os interesses da elite nacional dependente desse capital estrangeiro. Ou seja, eu pertenço à elite nacional, eu produzo café, quem compra o meu café é a Inglaterra. Certo? É a Inglaterra. O industrial inglês pressiona o governo inglês, certo? Para que ele não compre o café se eu não comprar o seu produto. Percebe o ciclo? E aí o governo inglês pressiona a economia nacional a se submeter aos interesses ingleses, atrapalhando o meu desenvolvimento. Então nós temos aí de cara um embate claro, né? O desenvolvimento industrial está atrelado ao interesse estrangeiro. Eu vou produzir e desenvolver aquilo que não ameaça os interesses estrangeiros. Isso é atraso. Certo? Isso é atraso.
Exatamente, Samanta. Exatamente. Né? Isso compromete o meu desenvolvimento tecnológico, certo? É o que diz que é o que fala que uma das questões que estão na folha da atividade, né? Vai ser vendida uma ideia no Brasil. Ah, o que é bom para fulano é bom para nós também. Uhum. Quem é esse nós aí que ele está falando? Nós quem, cara pai? Então é importante observar esse detalhe. Destaque aí para o Rui Barbosa, né, no nosso Ministério da Economia, né, que vai buscar incentivar a produção interna, certo? Com o fim da indenização aos ex-escravocratas, né, aqueles indivíduos que tinham escravos, certo? A elite, que libertou os seus escravos sob pressão da abolição da escravatura, deveriam ser indenizados, né, pelo Estado, né, e ele cancela essa indenização. Qual o objetivo aí? Eu preciso de dinheiro. A nossa economia vive uma crise, eu preciso de recursos, certo? Quais são os motivos do déficit brasileiro? O Rui Barbosa vai apontar enquanto ministro. Bom, importação, certo? Se a gente está importando, se eu estou comprando, eu tenho dois problemas aí. Se eu estou comprando o que vem de fora, eu estou gastando muito, concorda? Se eu estou importando, é porque eu estou comprando. Se eu estou comprando, eu estou gastando. Se eu não tenho para gastar, eu estou me endividando. Se eu estou comprando, é porque eu não estou produzindo. É porque eu sou tecnologicamente atrasado. O que eu preciso fazer? Desenvolver uma infraestrutura. Eu preciso favorecer a industrialização brasileira. Favorecer a industrialização, eu posso produzir, comprar menos e vender. Balança comercial favorável, lembra disso? Lembra? Balança comercial favorável, né? Se eu estou exportando, eu estou arrecadando. Se eu estou importando, eu estou gastando. O objetivo aqui é buscar uma balança comercial favorável, certo? Eu preciso comprar menos e vender mais. Sim, o conceito ele existe ainda hoje, certo? Só que favorecer a industrialização afeta o interesse da elite agrária. Por quê? A elite agrária depende, ela está atrelada aos interesses estrangeiros. Porque são esses gringos que compram os produtos produzidos pela nossa elite agrária. Né? Salários. Certo? Eu preciso de gente que receba salário, para que as pessoas consumam. Certo? Eu tenho o cidadão que era livre, tenho os novos libertos, eu tenho os imigrantes, eu preciso de dinheiro. Certo? Eu preciso de dinheiro. Existe uma demanda por moeda. Qual é a solução? A solução vai ser a emissão de dinheiro. Mas isso, senhoritas e senhoritos, vai ficar para a próxima aula, porque em 2 minutos o Cisco fecha.